Fala aí, queridos, graças e paz, tudo bom com vocês? Então, mais uma vez aí, né, compartilhando a palavra de Deus com o nosso tema hoje, Fala aí, Pastor. Tema esse que iremos conversar um pouco aí, bater um papo sobre Faz o Teu, irmão. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 21, versículo 20 ao 22. Então, enquanto você encontra, você que não é inscrito aí nesse canal, se inscreva também, curta, compartilhe. Tem também lá o nosso Facebook, o Instagram. Então dá uma olhadinha lá que eu acredito que vai ter muitas mensagens lá que irá te abençoar, que o Senhor irá falar com você também naqueles momentos lá de apreciação com os vídeos, né? Tivemos a nossa série de mensagens aí no Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, enfim, tem um conteúdo lá bastante abençoado e abençoador também. Então, se assim você inscrever-se lá, curtir, estar compartilhando, eu tenho certeza que vidas também serão mais e mais abençoadas. Então, acredito que você já deva ter encontrado João 21, versículo 20 ao 22. Fala assim para nós. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: A quem é este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Essa passagem ela é um pouco interessante. Eu sempre, quando eu estou ensinando sobre ela, eu brinco um pouco com ela. Eu digo que Jesus meio que deu um fora em Pedro. Se fosse Jesus fosse falar na linguagem pernambucana, ele ia dizer assim: fica na tua, bicho, fala o teu. Então, eu sempre gosto de falar um pouco assim sobre essa palavra com relação a isso. Então, eu queria te explicar o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, Pedro, ele havia, de certa forma, abandonado, vamos dizer assim, a missão que Jesus havia confiado a ele. Então, estava também com ele junto algumas pessoas também que o tinham como um exemplo a ser seguido, e isso já traz para nós a grande lição de que algumas pessoas, às vezes, elas se espelham em nós. A nossa caminhada com Cristo aqui nessa terra não se resume simplesmente a nós. A gente tem que entender que pessoas, elas olham para nós e esperam que a gente tenha alguns posicionamentos, e quando a gente, às vezes, escandaliza, abandona os caminhos do Senhor, as pessoas, às vezes, elas tendem também a se enfraquecer, a se esmorecer. E não foi diferente também com Pedro. Então, Pedro, após a morte de Jesus Cristo, você conhece um pouco da história, só estou citando algumas situações para que alguns que não conheçam ainda venham aprender. Pedro havia negado Jesus. Pedro tinha visto Jesus ser crucificado. E Pedro tinha visto também alguns daqueles planos que ele tinha em Jesus, algumas expectativas que ele tinha em Jesus não terem sido atendidas, porque o seu mestre havia sido morto. Ele não entendeu todo aquele propósito daquela crucificação naquele momento. E muitas vezes também a gente se decepciona com algumas coisas que a gente espera que acontecesse da forma que a gente acredita que deveriam acontecer. E isso muitas vezes a gente desfalece, a gente esmorece, e a gente também vai se enfraquecendo e vai aos poucos também perdendo a esperança que a gente deveria ter nas coisas que estão lá escritas na Bíblia para nós. Porque a gente às vezes quer que a Bíblia ela atenda às nossas expectativas, desejos e anseios, mas a gente sabe que não é assim. As expectativas, desejos e anseios que têm que ser atendidos são os de Deus para nós, são os de Jesus ao nosso respeito. Então Pedro, ele estava em todo esse cenário, em todo esse contexto, e a gente vê que Pedro eu acredito que o que mais perturbava Pedro naquele momento era o fato dele ter traído Jesus, dele ter abandonado Jesus. Eu sempre falo que o que mais doeu, o que mais me comove às vezes quando eu leio acerca da crucificação,
É aquele olhar de Jesus para Pedro, após ele ter negado, após o galo ter cantado lá, e aquele olhar trazendo à memória tudo que Pedro havia prometido a Jesus. Não, mestre, eu não vou te abandonar, eu vou contigo até o fim. Coisas que muitas vezes também a gente faz as mesmas promessas para Deus. Não, Deus, eu vou permanecer firme. Daqui a pouco a gente vai estar negando ao Senhor com as nossas posturas diárias, com as nossas condutas diárias. E o Senhor às vezes traz à memória aquilo que a gente havia prometido a Ele em alguns momentos, coisas que a gente já havia sido determinadas lá no nosso coração, e a gente pega e vai também traindo, abandonando ao Senhor, e o Senhor vai trazendo à memória aquilo que a gente prometeu para Ele. Então Pedro ele estava passando por uma situação muito complicada naquele momento. O Senhor havia determinado um plano para Pedro. Pedro, eu vou, por meio de ti, te usar para que a minha igreja seja estabelecida aqui nessa terra. Então, ali havia o Pedro arruinado, ali havia os projetos e sonhos de Deus frustrados, e ali existia pessoas também que estavam seguindo a Pedro como aquele exemplo também, pessoas frustradas. Então o Senhor, após a sua ressurreição, ele ainda ficou um tempo aqui nessa terra ajustando as coisas com seus discípulos, apareceu a um, apareceu a outro, foi trazendo as pessoas de volta à visão, ao foco, foi trazendo as pessoas de volta àquilo que ele havia falado, que ele havia preparado por tanto tempo, os seus discípulos, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, de que algumas coisas iriam acontecer, coisas essas que a gente muitas vezes está lendo na Bíblia, e o Senhor vai preparando a gente e vai dizendo, ó, as coisas vão acontecer assim, as coisas vão perseguição, e vai vir momentos difíceis, e a gente vai, quando passa por esses momentos também, a gente se abala e parece que a gente se esquece das coisas que estavam escritas, que estão escritas na Bíblia, e isso vai mexendo com nós. Mas o que eu quero trazer para você nesse momento com esse tema, fala aí, pastor, irmão, faz o teu. É que Pedro, quando estava batendo um papo com Jesus, Pedro estava sendo trazido de volta ao centro. Pedro estava sendo tratado, Jesus conversando com Pedro, Jesus tratando Pedro. Pedro, por um momento, em meio a toda aquela situação, ele olha para o lado e se pergunta, e o que será lá daquele discípulo a quem Jesus amava, que de uma forma geral todos acreditam e defendem que é o João, que era o discípulo a quem Jesus amava. Pedro olha para ele e faz, olha, o que é que será dele? E tal. Aí Jesus olha para Pedro e faz assim, o que é que te importa, meu irmão? O que é que vai ser dele? Faz o teu, vem tu e me segue. Isso traz para mim uma grande palavra, porque muitas vezes, quando eu vejo o reino de Deus, ele é tão coletivo e ao mesmo tempo tão individual, que a gente nunca vai poder culpar ninguém por não ser aquilo que deveríamos ser em Deus. Quando eu vejo Pedro falando isso com Jesus, e Jesus dizendo, Pedro, para, cara, faz o teu, vem tu e me segue. O que é que te importa que vai ser de A? O que é que te importa que vai ser de B? Pedro, faz o teu, vem tu e segue-me. A gente muitas vezes gosta de culpar, de colocar a responsabilidade em outras pessoas, de transferir para outras pessoas aquilo que eu deveria ser em Deus. E o Senhor, nesse momento, Ele está trazendo para nós esse entendimento. João, Maria, José, Antônio, Luiz, enfim, faz o teu, vem e segue-me, porque nesses últimos dias acontecerão muitas situações que farão com que a gente se entristeça, que a gente se enfraqueça, com que a gente pegue e abandone o Senhor, com que a gente muitas vezes até servindo ao Senhor, mas não está servindo da forma que Ele quer que a gente sirva. O projeto, os planos de Deus para nossas vidas, muitas vezes eles não irão acontecer, simplesmente porque a gente está preocupado com A, preocupado com B. Mas o que é que vai ser de A? O que é que vai ser de B? Fulano é assim, tal pessoa é assado. Cara, faz o teu, vem e segue-me. Essa é a palavra de Deus para nós nesse momento. Pedro, o que é que te importa, Pedro?
Não é nem da tua conta o que é que vai ser do outro. Faz o teu, vem e segue-me. O Senhor está falando conosco nesses últimos dias. E nesses últimos dias, o que mais o Senhor tem falado ao meu coração, meu filho, não olhe muito à sua volta, porque a situação e as coisas vão ser cada vez mais difíceis e escandalosas. Mas vem tu e segue-me. Faz o teu, meu filho. Então, o nosso tema hoje, fala aí, pastor, que traz para nós. Faz o teu, irmão. Faz o teu, irmão. É isso que o Senhor quer tratar nesse momento conosco. Faça o seu, irmão. Vem e segue-me. Não te importes com o que é de ninguém. Não se importe com o que vai ser, com quem quer que seja que esteja à sua volta. Simplesmente faz o teu, irmão. Vem e segue-me. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo, ele venha ser aquele que governe as nossas vidas, que venha estar sempre falando conosco aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então, e que a gente entenda em nome de Jesus que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.